Eu. Então, gente, começando mais uma transmissão do podcast. Dessa vez a gente está fazendo a segunda parte das 4 rainhas mostras, da trade coach e mediação da Amanda. E o meu áudio vai ficar um pouquinho ruim porque eu estou com o áudio da Amanda compartilhando com ela. Mas é isso. Vamos lá, começando, Amanda. Então, gente, vamos começar logo pelo plot. É que nós estávamos apostando que a Carol era filha da Marguerite, né? E aí no fim não era. E aí, gente, vocês acham que faz sentido? O que vocês acharam? Começa você, Mozão. Tá. Eu gostei do plot, ter sido um plot diferente. Mas eu achei toda a segunda parte do título meio forçada. Isso inclui tanto a parte desse plot. Então, assim, de 0 a 10, eu dou um 7,5, 7 para esse plot. Mas foi interessante. Ana? Gente, vocês sabem aquele sucrilhos Fruit Loops? Foi. Sabe que tem um monte de sabor num trem só? Foi essa bagunça que eu senti da metade pro final. Foi uma bagunça, foi uma, tipo assim, gente, eu acho que ela quis finalizar e ficou tanta coisa, tanta informação, e essa menina, de repente, filha da Marguerite, que surgiu do nada, e podia ter mantido a outra lá, a Carolee, como ia ter sido, eu acho que um plot muito mais legal ter sido ela. Mas sim, foi uma bagunça. Introduziram uma tecnologia que ninguém tinha noção, que é essa tecnologia da pessoa meio que ser controlada por conta daqueles discos. Então, tipo assim, foi uma solução que deram só depois, que no final foi ela que matou mesmo. Então, tipo assim, ficou muito bagunçado. No final, o começo foi assim, vocês viram, eu terminei ele rapidão, porque eu realmente fui devorando, eu gostei do decorrer da história. Só que chegou no final, eu acho que foi o Eric que falou na última reunião. Tomara que ela feche todas as pontas, que ela consiga fechar todas as pontas igual no colecionador de ossos. Ela não conseguiu, adicionou mais ponta. E aí, tipo, ai, sei lá. Se já é para dar nota, eu vou dar, tipo. Um 7 também. 5 pro começo e 2 pro final. É isso. Dani? Então, eu tomei vários tombos na segunda parte. Porque cada parte que eu li, eu ia criando uma teoria. Primeiro, eu achei que o Eunita lá, o Varyn, que estava manipulando, porque toda hora ela acordava. Eles estavam em situação, puf, apagava e acordava. E aí, assim, gente, por que ela tá apagando assim desse tanto? O que está acontecendo aqui? Aí achava que ele estava fazendo alguma coisa, alguma substância na pele, ela apagava, ele sumia, e ela acordava, a rainha estava morta já. Aí depois, antes de saber daquela tecnologia, eu achei que o outro menino estava, o Michael estava fazendo com que ela acreditasse que ela que tinha matado, mas sendo que outra pessoa tinha matado, só para responsabilizar ela, fazer ela se sentir culpada. Eu achei que esse plot final seria mais interessante, né? Porque ela não dá nenhum indício dessa outra tecnologia que eles estão usando. Ela surge lá do nada, um passe de mágica. E a outra lá, a Arabella, né? Também surgiu do nada, que não tem pista dela no começo. Aí eles começam a jogar um monte de coisa, vocês não sabem se é real, se ela tá sonhando, se ela tá interpretando errado, ou o que que tá acontecendo. Foi um tombo atrás de outro tombo. Eu também achei que faria mais sentido a Carol ser a filha da Marguerite, porque a gente estava lá acompanhando a jornada dela desde o começo, tinha criado uma peça de personagem, faria muito mais sentido. Aí do nada, Bal, Arabella.
Aí não mostra direito o jeito que foi, só dá uma menção lá que foi a mãe do Michael com a mãe dela, que era amiga, e por isso os dois se conhecem, mas ficou muito vago. Aí ficou um monte de pontas soltas. Eu acho que só introduziu os dois personagens na história para tentar fechar as pontas que ela já tinha aberto, mas mesmo assim não ficou ok. Porque pareceu que só jogou os dois lá no meio da história para ver se resolvia a trama, porque ficou muito vago a participação dos dois em tudo. Uma coisa que eu achei interessante da Carol foi outro plot, na verdade, né? Porque a gente achou que estava passando no futuro, né? Que já tinha acontecido a morte da rainha. Aí chega lá e não, tá para acontecer. Aí uma coisa que eu achei muito idiota. Por que ela não chega no palácio, chama os guardas e fala, ó, vai morrer assim, assim, assim. Tô com a memória aqui na minha cabeça, vocês têm um chip para vocês verem. Aí fica no corre, a rainha vai morrendo. E ela nunca toma nenhuma providência, só fica tentando esconder pra ver se ela ganha a Hydra, mas mesmo por isso, essa que eu achei uma desculpa muito furada. Tipo, ela ficou escondendo pra ela ganhar a Hydra, mas se ela chegasse nos guardas e falava que, ó, tá planejado pra matar as rainhas, ela ainda tinha a possibilidade de ela ganhar a Hydra. Eu achei que foi uma desculpa muito chula pra continuar escondendo toda a história. E tem uma parte que ela chega no Varen e fala, por que eu não cheguei logo nos guardas e contei? Aí, nossa, mas não era isso, óbvio. Eu achei que ficou muito sem ponta solta, muito vago, como um buracão na trama. Motivo, né? Essa parte dela ter chegado no palácio e não ter falado com os guardas, eu até comentei com a Amanda. A autora brincar com a nossa inteligência. Porque, assim, ela força uma situação para poder contar a história que ela quer. Só que é uma situação que não faz sentido nenhum. Porque ela tinha as provas, ela sabia como duas rainhas iam morrer, tipo, fácil, sabe? Porque a Estessa ela viu morrendo nas águas do palácio, na piscina, e a Corra ela viu morrendo queimada. Então, assim, era fácil ela ter como provar isso. A Marguerite e a Iris era mais complicado, tudo bem, mas as outras duas era fácil de provar. Então foi falta de, sei lá, de não pensar em algo mais elaborado ou querer forçar uma situação pro leitor descer igual abaixo. O único plot que eu achei aceitável foi a Marguerite não ter morrido no final. Foi a única coisa boa que ela fez. E eu tava pensando nisso, será que ele vai fazer alguma coisa assim de forjar a morte das rainhas pro assassino aparecer? Porque tendo a Hydra no cenário, seria muito fácil salvar a Marguerite por ser veneno. Então, eu também não fiquei tipo, meu Deus, como assim ela tá viva? Nada a ver. Pra mim fez todo sentido. Aí, a gente vai falar da Hydra? Não pode falar. Não, tá. Então eu vou abrir um ponto aqui, que é em relação à Hydra. Foi algo também que, na minha opinião, fez todo uma trama em volta, fica o livro todo falando disso, e coloca uma solução muito besta e muito fraca, sabe? Eu não gostei da explicação da Hydra e nem como foi resolvido o ponto dela. Gente, ela era uma mulher e o povo tirou o sangue dela. Então, não, e porque ela fala assim, ela era geneticamente modificada, por que não modificou mais pessoas pra... Não entendi, com puro também dessa parte. Acho que o livro, no final, ele prometeu tanto e não entregou. Não cumpriu. Eu acho que talvez seria o caso de uma trilogia bem montadinha, teria ficado perfeito. Eu acho que a autora preocupou tanto em fazer um livro só, ela queria fazer, tipo assim, eu quero fazer um best-seller de um livro só. Uma distopia que ocorre no início ao fim num livro só. Só porque ela abriu demais o mundo e não conseguiu entregar tudo isso num livro só. Então era muito melhor ter feito 2, 3 livros, mas caminhar devagar. Eu concordo com a Ana na parte que você falou da primeira parte que a gente leu correndo, não deu tempo de fazer nada, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, foi muito emocionante, mas aí chega na segunda parte, as coisas começam a acontecer mais devagar, porque acontecendo umas coisas muito fortes com a Carol que a gente fica morrendo de raiva, e
perdeu a vontade de ler, que tinha na primeira. A segunda parte eu demorei muito tempo para terminar. E também teve essa questão de ficar introduzindo coisa que a gente não sabia do que era, da onde que veio, que foi os chips, que todo mundo pensou que era só uma mensagem, que era só carregador de mensagens, do nada não, ele também faz a ordem para as pessoas. E aí introduz 2 personagens que a gente não conhece de nada, então eles fazem o que eles querem, a gente não entende essa personalidade, não dá para entender o caminho que eles vão percorrer, a gente não tem apego com o personagem, achei que ficou muito corrido essa parte, não fechou bem. Sim. O plano que a Arabella e o Michael lá fazia, que planejou para fazer tudo, vocês acham que faz sentido? Não, A Dani agora. desculpa. Vai, Dani. Eu achei que não, porque assim, eu achei um pouco forçado, porque quando ele passa a informação para a Arabella de que ela é herdeira, ela tem 10 anos, né? Não fala a diferença de idade entre eles. E parece assim que ela tem a Arabella pareceu que ela tem algum distúrbio mental, porque ela sempre com os pensamentos muito agitados, né? Vocês perceberam? Sim. Sempre pensando muito e tal. Pareceu que ela tinha um distúrbio. Provavelmente do caráter do pai dela, né? Eu pensei nisso. E aí, o Michael, desde essa época, vinha manipulando ela pro poder, né? Atiçando aquela vontade nela, porque ele não queria ser maior do que o pai dele. Então, assim, eu achei meio forçado essa parte, né, do plano deles. E aí ele treinar a Caroline pra ser assassina e tudo mais, com base nessa coisa. Eu não sei se ele podia ser inteligente e tudo mais, mas não convenceu muito, não. E o Michael e a Carol têm a mesma idade, mais ou menos. E não faz sentido ele estar planejando esse plano há tanto tempo, incluindo nela em tanta coisa, sendo que os dois têm mais ou menos a mesma idade ali, considerando que ele era muito novo para planejar tudo isso na época que as coisas aconteceram. Exatamente. Ai, gente, eu acho que tinha tanto jeito de chegar no final isso aí. Já que ela sabia que ela era descendente da Marguerite, era só ela ter se revelado. Mesmo, chegar lá no palácio e falar, olha, eu sou descendente da Rainha Marguerite, ela mentiu para vocês, né? Pode testar aqui em mim, ó. Vocês têm tecnologia, tem DNA. Aí, tipo assim, o que ia fazer? A Marguerite ia ser presa ou destronada, porque mentiu. E aí ela ia pegar o lugar da mãe, ou ia pegar o lugar da mãe quando a mãe morresse. E pronto. Ah, mas tem que reinar todos os 4 quadrantes. Por que ela queria isso? Sabe? Pra entender essa motivação dela, eu quero ser rainha dos... Gente, não dá para ser só de um quadrante, ela queria ser de todos mesmo, ela nem conhece o quadrante dela direito, porque aparentemente essa menina viveu naquela casa, escondida. E só que aí ela quer, de repente, não, quero ser rainha da porra toda. Mas foi a ideia do Michael que introduziu nela essa ideia. Certo. Ué, mas e, tipo assim, ele queria que ela fosse as 4 rainhas e depois ele ia fazer o quê? Roubar o trono dela? Porque... Pois é, o que ele ganhar com isso? Ele só bastaria de ter ela como rainha ele queria da... ser conselheiro, né? E mandar fazer dela um fantoche. Porque ela ia querer a aprovação dele, como a Clara também queria, e ele ia manipular nesse sentido. Então, por debaixo das cartas, ele que ia reinar. Só se for, mas assim, nossa, que bastava só um quadrante, eu ainda acho. Porque eu não sei como ele sumiu com as outras descendentes das rainhas, porque apesar de não ter os filhos, né, tem prima, tem prima de 5º grau, tem tia, tem alguma coisa, e ele sumiu com todos os parentes de todo mundo. De repente começou a sumir E como que ele achou esses parentes também?
Isso aí é o que eu vou falar na minha fala. Pode terminar. Pode falar, já terminei também. Não, Tá todo mundo que muito mais me nervoso. impressiona... Hã? Tá todo mundo muito nervoso. Ah, tá. O que mais me impressiona nessa questão do Máquia é que, assim, ele é um personagem que ele começou a ser construído bem, mas depois escorregou na bola, como todo livro, mas que parece que ele é muito mais inteligente, muito mais poder do que aparece. Porque ele sabe onde estão todos os descendentes das rainhas, ele sabe de tudo o que acontece no palácio, mesmo ele nunca ter pisado lá. Ele consegue tecnologia secreta e unita que ninguém nunca nem ouviu falar, nenhum inspetor, tipo, entendeu? Cogitou essa possibilidade. Então, o Máquia que foi apresentado no início do livro não é o Máquia que mostrou para a solução do problema que foi criada no início do livro. Então, são dois personagens diferentes que não condizem um com o outro, entendeu? Você não vê essa evolução do Máquia. Como eu falei, no final ele parece um deus, que ele sabe de tudo, que ele sabe tudo que acontece, onde está todo mundo, que ele fez o plano desde os, sei lá, 14 anos dele, e é tudo lindo, maravilhoso, e todo o plano ocorre como ele fez, tirando vários, que foi a única problema do plano dele. Mas, sei lá, tipo, é esquisito. Porque até a cronologia não faz sentido. Porque fala que ele estava preparando a Carol para isso mais de ano. Só porque aí esses chips foram interceptados quando? Não fala isso na história. Então, para ele estar planejando isso, ele já tinha que ter o chip há pelo menos um ano. Aí ninguém sabia desses chips, ninguém sabia que uma carga de chip tinha sido roubado de um chip que controla a mente. Ninguém citou isso em momento nenhum. Sei lá. O plano para mim tem um pouco de sentido, mas eu concordo com a parte da Ana que era muito mais fácil ela só ter pegado a parte dela do trono. Essa parte desse egoísmo dela de querer os quatro. Não foi apresentado personagem suficiente que colabora com a atitude dela. Que aí foi o que a Amanda falou, que foi um personagem que foi jogado na nossa cara, apareceu de qualquer jeito, e é isso, a gente tem que aceitar. Então, quando você tem um personagem desse jeito, qualquer atitude que ele toma no livro, a gente não tem como falar se é certo ou errada, porque não tem base para isso. Então, tudo que ele fazer, a gente é obrigado a engolir. Mas eu também acho que não mostra motivo para ela querer os 4 quadrantes. Então, a gente é obrigado a aceitar. Mas eu vi que o Michael, ele foi introduzido pelo ponto de vista da Carol. Era o que ela conseguia perceber nele, né? Não que ele era de verdade. Então a gente pode ter meio que ser iludido por causa disso. Não, mas eu acho que assim, ele realmente é muito inteligente por ter bolado um plano tão, né, capcioso para chegar no objetivo. No final que ele emburreceu. Que foi lá fazer o que todos os vilões fazem. Só que ele emburreceu de uma forma muito do nada, entendeu? Geralmente os vilões que eles emburrecem, eles fazem uma coisinha que dá merda. Ele não, ele só ficou burro, de repente. E ele não sabia nem como se safar da própria merda que ele fez. É muito, tipo... Não, e quando ele foi na cadeia lá onde a Carol tava, contar todo o plano pra ela. Pra quê? Se tem chip, se no universo tem um chip que você dá pra pessoa, a pessoa joga a memória toda dentro do chip e mostra pra outra. Não faz sentido nenhum. Por que ele foi lá e contou o plano pra ela? No mundo que tem essa tecnologia, você não pode contar nada pra ninguém. E outra coisa também que eu não entendi. Vocês lembram quando o Varin e a Carol vão para um prédio para entregar os chips que gravou dela pro receptor, né? Que no final era o Michael. E vocês perceberam que ele estava com uma pessoa lá, que era uma mulher. Não é a Arabella, porque ela só reconheceu a Arabella lá do dia da casa de leilões. Ela não conheceu daquela hora. E quem que é essa mulher?
Boa pergunta. Pois é. Gente, eu fiquei tipo, tá, mas e aquela mulher? Quem que era? Porque ela tá solta. Ou seja, Uhum. Falou que era uma comparsa dele no plano, que tinha interesses em Mas coisas. ficou parecendo que a mulher era muito importante na história. Sim. sim. Parecia que ela estava toda por trás do plano e arquitetando alguma coisa ali. E não que ela era uma simples capanga. E aí, de repente, tipo, ela sumiu, ela tá solta. Ninguém sabe onde ela tá e provavelmente, assim, na minha cabeça, uma pessoa que tentou isso uma vez pode tentar de novo, né? Exatamente. E as pessoas da família da outra rainha que Não. sumiu, gente, não consigo. Gente, uma falha muito grande. Porque a Carol fala que ali o Michael, quando eles eram por ali na pré-adolescência, eles ainda eram amiguinho bonitinho e tal. Aí a Michael tem quantos anos agora? Uns 18, 19? Acho que é. Aí ele planejou toda. Aí, tipo, quando ele era pequeno, ele nem era interessado nos assuntos do pai dele. Depois que o pai dele morreu, que ele quis ascender. Aí, nesse intervalo aí de 10 anos de adolescência, ele conseguiu planejar o plano dessa magnitude e ainda conseguiu controlar o mundo do crime do jeito que ele controla. Ficou muito. Faltou crença. Não ficou claro pra mim. Ficou muito qualquer coisa, só jogou, assim. Eu não gosto de livro assim, que eles pegam um adolescente e colocam assim, mais conhecimento, mais capacidade nele do que ele realmente deveria ter. Eu acho que fica muito mal explicado e é um furo muito grande na história. Ainda mais quando não desenvolve o personagem. Não, e aí fala assim que lá na história que a Carol percebe a mudança de comportamento, ou seja, quando ele começa a aplicar o plano, em um ano ele começa a ficar diferente um ano atrás. Então ele colocou o plano em execução há um ano. E como que ele induziu a Arabella desse tanto para querer ser rainha desse jeito? Louco. Pois é. A única explicação que aparece é que ele falou que queria que ela fosse rainha, porque aí não ia ter ninguém para interferir nos negócios dele no Jequié. Só, não tem nada mais. É umas 2 linhas essa explicação. Mas isso, só da Arabelle ser a rainha de Tória, já resolveu o problema dele. Não tem por que ela pegar os 4 tronos. Não tem, não faz sentido. Achei ruim esse final que só ficou uma rainha. Eu também. Eu achei que aconteceu muita pouca coisa, em páginas demais e deixou muita ponta solta. Eu não gostei. Pois achei eu que foi misturado. fiquei meio chateada por causa disso. Também fiquei. O que vocês acharam do desenvolvimento do cristal lapidado, o Varin? Como que é? O Varin, o que você achou do desenvolvimento dele? Do personagem? Na minha opinião, é o melhor personagem da história. É o único, pra mim, que foi desenvolvido coerentemente, do início ao fim, e seguiu os princípios dele. E, pra mim, é o que fez o que tinha que fazer, apesar de eu ainda ter problema com ele não ter chegado nos guarda e contado junto com a Karen no início. Mas, pra mim, é o melhor personagem da história e o que dá vontade de ler. A não ser também aquela parte que eu comentei com você, que é o problema dos dois estar no meio dos assassinatos da rainha, e eles estão trocando um beijo e querendo se conhecer, e sei lá mais o que, com gente morrendo ao redor deles, eles sendo procurados. Gente, pelo amor de Deus, vamos de foco, né? Mas tirando isso, pra mim é o melhor personagem da história, e tinha que fazer um livro com ele, e tem a Carol, que ela tá disputando o top 3 de personagens terríveis. Vai, Dani. Eu gostei dele. Eu desconfiei, eu tava desconfiando que o Varim tava pagando ele, porque o Varim, ó, o Mike, eu tava pagando ele pra matar as rainhas, incriminar a Carol por um momento, né, por causa dessa questão dele não ter contado aos guardas, porque seria o que um Eonita faria, né? Tá com o plano de assassinato, então ia lá e falava com a rainha diretamente. Tá, vai acontecer assim, assado. E pronto, assim, gente, tem alguma coisa estranha, mas foi só mal desenvolvimento da autora mesmo.
E aí também tem essa questão, né? Dele estar lá no meio dos assassinatos das rainhas e os dois no maior tesão reprimido. Mas isso não é feito só desse livro, né? Existem outros livros que, igual, agora eu não sei qual dos dois, mas é da Sarah J. Maas, se é o dos Tronos de Vidro ou se é de Acotar, que o povo reclama muito, que tem muito disso, né? Eles estão lá prestes na guerra, o povo morrendo, e os personagens principais na maior pegação. Dando no couro, né? É de acostar, eu acho. Mas acho que isso vem acho que é da tensão, adrenalina, da morte iminente e tudo mais, que eleva os hormônios para um lado mais sexual e tudo mais. Uhum. Do resto, eu achei ele mais consistente de todos. Eu também achei, porque ele teve várias, tipo, quando a Coragem falou. Ah, tá, vai, Ana, desculpa interromper. Pode É que falar. travou que eu achei que já tinha terminado. Não pode falar. Não, é que eu ainda não falei, não. É Pode que ela falar. não falou. interrompeu, não. Ah, tá. Não, então Era a Dani fala que você, tava depois eu falando. faço. O que eu achei de Varen? Acho que Varen é um menino muito bobo, na verdade. Ele é muito. Gente, ele é muito. Parece que ele não tem nada na cabeça. Aí tudo que você põe na cabeça dele, ele aceita, ele só vai. Ah, tá bom, vou lá. Ele não fala por quê. Não, aí vamos fazer desse jeito. Eu sou inteligente, eu vim de Eônia. Vamos fazer do meu jeito. Talvez eu tenha mais inteligência que você, Kelly. Provavelmente eu tenho. Porque Kelly, você é muito burra. Mas, sabe, ele só. Vamos ali, tá bom. Vamos ali, tá. Não, deixa que eu vou sozinho, tá bom. Vamos nos separar, ok. Sabe, nada, ele só era um pauzinho mandado dela. Não sei se isso tem a ver com o fato de que os eonitas, eles mais obedecem do que fazem, mas eu achei ele meio cabecinha vazia. O poder da mulher sobre o homem também. Porra, mas Eu achei ele um pouco diferente dos Leonitas, né? Acho que a modificação genética ela mudou alguma coisa nele, que ele ficou diferente dos outros Leonitas. no caso com a cabeça vazia. Eu acho que mano, a questão dele ser mensageiro. Porque, tipo, ele é meio que feito pra isso, entendeu? Ele pega um negócio, leva até um lugar, entrega, pega a recompensa dele e pronto. Então, eu acho que justifica um pouco ele ser assim. Pode ser isso também, né? Eu só achei ele muito. Às vezes eu falava, homem do céu, faz alguma coisa. A única coisa que ele fez mesmo, ainda fez errado, né? Que ele viu que era a Carol, né? E denunciou ela. Mas foi a única atitude que ele tomou. E a de salvar ela, né? Mas assim, ele não tomava muita atitude, não. A Carol, ela tipo, era um poço de atitude, tudo a menina fazia. Então, meio que acho que podia ter equilibrado. Achei esse romance, assim, muito desnecessário. Sabe? Muito. Gente, vocês têm noção, no final ele vai morar com ela na casa dela. Ele se conhece 3 dias no máximo. E ele. Vamos lá pra casa? Vai, vamos. Tanto que ele faz as coisas que ela pede. E não tem ainda a proibição dele, sabe? Ele não tem que morar em Eônia. Tipo, como que isso se resolveu? Né? Porque as regras, as leis não mudaram. Então, assim, podia ter sido só uma coisa de parceiros, já que era um livro tão pequeno e não ia dar tempo de construir um amor, um romance entre os dois. Então, deixasse só, tipo, talvez só naquele gostinho de pode rolar, mas sem precisar introduzir isso no livro. Mas é isso, eu acho que os protagonistas, né, os heróis, não me convenceram em nada. Pensei que podia até ter pagado a língua com a Carol ali no final, mas não paguei, não. Continua insuportável. É isso. Pois é, a Carol não teve aquele crescimento do personagem que a gente estava esperando dela, né? Que ela, do jeito que ela era infantil no começo, ela terminou infantil no fim.
Teve uma hora, quando ela entrou no palácio e ela pegou o microfone do guarda e falou, a rainha, eles morreram. Por quê que ela não pegou esse microfone e falou, tal rainha vai morrer de tal jeito, a outra vai morrer de tal jeito, a outra vai morrer de tal jeito. É muito complexo, muito difícil, não gostei. Pra mim, o personagem que tem mais lógica, ficou mais retido dentro das linhas do que ele foi construído foi o Varys, foi o que eu mais gostei. Tudo que ele fez foi esperado, tanto dessa parte dele seguir ordens por causa que ele é de Ione, quanto da parte quando ele viu que a Kelly estava fazendo coisa errada, ele foi lá e denunciou para os guardas fazendo a coisa certa. Então ele se ateve todo o tempo nas regras do quadrante dele. Eu acho que sim, ele foi o mais fiel na construção de personagens. A Carol foi assim que não sei o que, não cresceu, não fez nada, do jeito que ela começou, ela terminou muito infantil, não aceita dicas de outras pessoas. Ela, mesmo sendo nova e tendo muita coisa para aprender, ela é muito petulante, não teve crescimento de personagem. Nossa, foi horrível. A Arabella Maciel foi jogada na cara da gente, a Cor eu adorei. A Marguerite, agora a gente vai falar dela, né? Quando chega no fim, de repente, pau, viva. Aí ela no coma escutou a Arabella falando que ela tinha matado ela. E aí o inspetor chega, dá o desfecho e ela se revela. O que vocês acharam dessa parte? Quem que não começou ainda? Todo mundo já começou. Já, então vai você. Então, essa parte foi aquilo que eu te falei. Eu preferia que todas as rainhas estivessem vivas, que tivesse sido um plano delas, porque elas tinham recebido a informação que as rainhas iam ser mortas, e elas forjaram a morte delas, e estavam todas vivas, sei lá. Eu acho que era um final bem melhor para o livro do que só a Margarite estar viva. Ou mata todo mundo ou não mata ninguém. Não vem com esse trem de deixar uma viva, não. Então, sei lá. Mas se tivesse feito isso com todas as rainhas, eu tinha gostado. Pra mim tinha sido um plot muito melhor do que aconteceu. E ela ter sido viva também foi alguma coisa que eu tinha previsto bem no início. Eu tinha falado, acho que foi pra você, eu não lembro se eu falei na outra reunião, que eu falei que era o seguinte: se a Marguerite ia morrer envenenada, por que não dá uma dose de hidra e salva ela? Não faz sentido deixar ela morrer envenenada, a não ser que a hidra não exista. Se a hidra não existe, tudo bem, aí eu concordo. Mas pelo menos isso foi coerente. E no resto é isso. Pra mim foi um plot meia boca. Ela viveu, morrer, pra mim não faz diferença nenhuma. Pra mim, sei lá. É algo que não faz diferença. Ana? Eu gostei de pelo menos uma ter sobrevivido. Eu não gostei de apenas uma ser a rainha agora. Eu gostei dela não ter sido aquela mãe, tipo, mas ela é minha filha e eu perdoo. Não, ela mandou pra puta que pariu mesmo, fica lá. Só falou que não ia executar, mas eu sou contra a mesma execução, então tá de boa. Então, assim, no final eu vi a Marguerite como uma mulher muito mais forte do que eu tava esperando, porque eu falava que a Cor era a minha favorita, né? Mas eu pude ver um pouco de realeza na Marguerite depois disso. Acho que ela se mostrou uma personagem muito forte. Foi dois personagens que eu comecei a gostar na segunda parte, foi ela e o inspetor. Então, tipo assim, esses dois eu realmente comecei a gostar. Então, ela ter ficado viva e ter esse confronto dela com a filha, esse plot twist todo, eu achei legal, interessante. Uma das poucas coisas, um dos poucos elogios que eu vou fazer agora, que eu realmente gostei. E Dani? eu concordaria com Eric sobre as rainhas permanecerem vivas, né? Que a morte seria só um plano para pegar o assassino e para elas poderem mudar as leis das rainhas, né? Para que finalmente a Iris e a Cora pudessem ficar juntas. Foi um desperdício de história. Também. Foi trocado os personagens principais de romance. E a questão é falar as 4 rainhas mortas, mas só morreu 3 rainhas, não morreu 4. Por que o nome do livro é 4?
Morreu Pra só não dar spoiler. não faz sentido, né? Mas pelo menos eu achei bom que a Marguerite continuou viva, porque aí ela ia poder levar o sonho das irmãs para frente, né? Mudar as leis que precisam ser mudadas e tudo mais. E um personagem que me surpreendeu no final, acho que vocês não lembram mais dele, mas foi o Liker, Luffy, sei lá. Ah, sim, É, like. vai, cara. No final, ele bateu o pé firme lá, por causa de Ludia, e que não, que a rainha não, assim, ele mostrou um amadurecimento muito grande em relação à posição dele de conselheiro e pensar né, no quadrante dele. Uhum. Me surpreende. É verdade. Ele Defender com realmente. tanto fervor a situação, né? E o outro lá, eu esqueci o nome dele agora, o conselheiro de Tória, bobão na menina. Nossa, cara, ele consegue Ai, ser mais bobo que o Varys. aham. Como? E eu não lembrava o nome dela, né? Mas acho que a Alexandra também, ela estava bem irredutível. Mas acho que ele ficou meio bobo porque era a rainha, né? Entre aspas, era do quadrante O dele. quadrante dele é. Aí, mas eu me surpreendi muito com o like. E Eu, eu me surpreendi muito com o inspetor e faz muito jus ele ser de Eônia, porque aí ele não considera emoções, não considera nada, ele considera os fatos. Ele também não tem aquele lado arrogante da querendo chegar e falar assim, ah, não é ele. Aí eu falo, ah, ele sim, olha lá, tá mentindo. Ele considerou cada ponto. Achei isso genial. Aí, antes de revelar que era a Arabella e o Michael que estavam planejando o assassinato das rainhas, eu achei que ele estava envolvido no assunto, inclusive. E aí, gente? Não aconteceu muita coisa, é isso. O que vocês acham do desfecho Não da aconteceu. história, em geral? Não, da parte do inspetor, eu quero falar que eu concordo com a Ana. Foi um personagem que na primeira parte ele apareceu pouco, né? Porque assim, quando ele entrou foi que já a gente parou de ler. Mas pra mim eu tinha esquecido dele. É outro personagem que pra mim também é muito coerente com o que foi construído e proposto. E eu também eu pensei até que ele era o assassino. Pensei que ele seria o assassino e que ele estaria envolvido e tal. Mas eu gostei muito de como ele resolveu toda a trama, né? Igual a Amanda falou. Ele escolheu olhar cada detalhe sem deixar nada passar e faz jus à reputação dele, né? De ser o melhor inspetor que tem em toda a Kedara. Então, pra mim, foi um personagem muito bom mesmo. Eu também gostei. Vou falar igual a Ana, é um dos poucos elogios que eu tenho é pro inspetor e como ele lidou com toda a situação, considerando tudo, mesmo depois que o assassino tinha aparecido, ele, tipo assim, não fez igual os outros detetives e tal. Ah, não, encontrei um assassino, fecha a maleta, vou embora e é isso. Não, ele continuou lá, ele estudando as coisas, justamente pelo fato, porque a Kerali, ela não tinha um motivo para isso. Então, se ela não tinha um motivo para matar, significa que tinha mais alguém por trás. E ele queria encontrar esse alguém. Ele chegou até a deduzir a Arabella, só que ele não tinha evidências concretas contra ela, né? Aí depois que ele fala que a Margarite contou que ouviu ela confessando no leito de morte, aí ela era a única que ganharia com tudo. Mas ele já tinha descoberto o assassino. teve uma cena lá que eu ri bastante, né? Envolvendo um inspetor. A segunda vez que a Carol e o Varian adormecem lá na despensa, e ela fala parece que quebra água com essência, um vidro de perfume e tudo mais em cima deles, em cima dela. Ficou aquela parte meio jogada, né? Aí Uhum. eles vão lá espionar o coisa. O inspetor entra na sala e fala assim, gente, ela tá com aroma de perfume. Tem um cara de quase 2 metros com ela. Como que ela não quer que o cara perceba? Ele sabe que eles estão ali. Qual que é o sentido disso? Eu fiquei assim, tem algo aí, mas não sei o que é. Era um livro assim que tinha tudo para ser uma ótima trilogia. Tinha.
tinha. Ia ser assim. Ai, gente, e eu gostei do início. Eu posso falar que eu gostei, talvez porque eu gostava demais, que eu me decepcionei tanto. Mas, assim, é um universo muito legal, que se tivesse mais informação eu ia super gostar, se eu soubesse mais dos outros quadrantes. A ideia de 4 rainhas foi muito legal também, de cada uma ter um jeito, uma personalidade, a convivência entre elas, essa parte mais interna, mais pessoal. Porque O geralmente matriarcado. assim, geralmente quando a gente vê uma coisa que tem rainha ou rei, não mostra tanto a vida deles, né? Eles são meio que intocados e tem o herói que vai ajudar eles de alguma forma. Mas lá não, mostra essa parte mais íntima, mais humana das rainhas, elas terem relacionamentos, elas terem problemas, elas não seguirem as regras. E, assim, todas, tipo, cada uma tem uma quebra de regra de alguma forma, lei, né? Uma das leis de alguma forma. Então, isso foi muito legal de mostrar. Isso foi muito interessante. Ter acabado com uma rainha me deixou chateada mesmo, porque, tipo, tem 4 tipos de personalidades para ter nos mostrado, que a gente poderia ter visto mais coisas, talvez numa sequência, não sei. Foi muita coisa que ela quis colocar, tipo, já tinha os personagens prontos, não precisava ficar adicionando mais coisa, podia ter colocado a solução da Carol mesmo ser a, a, a filha da rainha. Ai, sei lá, acho que tinha muita coisa, não evoluiu a personagem principal. A personagem principal continuou extremamente egoísta, continuou extremamente impulsiva E chato. e chata pra caralho, sabe? Eu acho que assim, é um livro bom de ler, é um livro fácil de ler, é um livro com uma narrativa muito, muito simples, muito boa. Dá para terminar o livro num dia fácil, sim. E no final você brocha. E um ponto que eu achei bem interessante no final foi que ele mostrou uma coisa que a gente já tinha conversado, né? Do fato do limite dos quadrantes serem revistos e o contato da rainha com o seu próprio povo, né? Apesar de que não fala se a Elizabeth ou a Margarete ia ficar com os 4 planos até ela morrer e depois ia ficar só com uma, ou se depois ia procurar o sangue real nos outros do que ele estava falando, não deixou claro, né? O que eles iam fazer, mas o interessante é ela visitar os quadrantes, ter essa aproximação com o povo, para ver os problemas, o que precisa ser mudado, melhorado e tudo mais. Mas não deixa claro o que acontece depois, se eles iam fazer os testes para achar outras rainhas, outros descendentes, se ela iria reinar nos 4 quadrantes até morrer, se os muros iam cair e os quadrantes conviver entre si. Eu não percebi isso, né, no final do livro. Eu achei uma falha também. É verdade. Tem a Dani falando isso aí, me lembrou outra coisa. Ninguém sabia, tipo, quem que eram os parentes, sem seus filhos, né? Quem que eram os parentes real e tal. Mas o Markel sabia. O Markel deu um jeito em todo mundo. Ele Sumiu sabia. geral e Os conselheiros lá dentro do palácio, todo mundo envolvido ali, ninguém sabia quem que eram os parentes, mas o Markel sabia. Isso aí, pra mim, é uma puta ponta solta que não dá pra engolir. É muito Deus Ex Machina. Sim. Mas foi muito decepcionante. Nada comparado à primeira parte do livro. A primeira parte do livro abriu muitas opções, tinha vários finais. Uma coisa também que eu achei muito podre é ficar forçando o plot. Não tinha por que ter colocado a Arabella, poderia ter falado que a filha dela era a Kerali e ter inventado um assassino qualquer aí e pronto. Mas aí força o plot. Aí força outro plot. E aí não faz sentido a forçação de plot. Fica só, tipo, enfiando coisa goela abaixo com uma explicação medíocre, querendo que a gente aceite.
Não, o Foi próprio Será Varys que era ali mesmo coloca. ter matado as rainhas? Pois Fiquei é? bem eu fiquei bem frustrada pela Carol ter realmente mesmo matado as rainhas. Pois é. E era uma tecnologia que ninguém sabia que existia e do nada introduz lá, Foi joga. apresentado em momento nenhum. É, Para mim, podia ter colocado a Kerry como filha da rainha e coloca o Varian como plot e ele era o assassino enganando ela o tempo todo. Pronto, acabou. Você não precisa introduzir novos personagens, não precisa fazer nada. Você tem um plot bem feito ali. E é isso. Por um momento eu pensei que era isso. E no final, Então, o Mac, o que a gente estava pensando que era vilão, na verdade, estava tentando impedir tudo por conta disso. sim. Pensa, seria um plot twistão. A gente quer ser mais plot twist que Cidade dos Ossos. Eu acho que a autora tem que Colecionador pegar de ossos, gente. Eu falando Cidade dos Ossos de novo. Olha. Pronto, me corrigi. Eu só acho que a autora tem que pegar uma aula de como fechar pontas soltas com. Como é que é o nome dele? É Jeffrey. Com Jeffrey. Porque ficou muito ponta solta aberta. não, assim, a ponta solta e também acho que fechou, ficou uma explicação qualquer coisa, assim, que não faz muito sentido, mas isso aí, gente. Eu Não acho fez que uma muito sentido. das outras que não fechou foi o que aconteceu depois com a cidade, né? O que aconteceu com os tronos. Acho que a única coisa que ficou aberta. As outras foram fechadas, só que porcamente, né? Não, teve a da menina lá que a Ana citou. Ela apareceu e sumiu na história. Peraí, gente. Pode continuar. Teve da menina que a Ana falou. Teve. O que mais? Teve. Ah, da mais. onde que. Quem fez os planos dos discos? Quem fez o plano. Eles, tipo, simplesmente estava com o mensageiro, mas quem Pra- entregou pro Pra quem, mensageiro? que era? Por que esses planos estavam indo pra alguém? Tipo, quem entregou pro mensageiro para entregar para alguém nos limites de Tória, que no final quem roubou, o Maquiel roubou dele mesmo, porque no final ele foi lá buscar, deu a entender que era ele, uma mulher que a gente nunca vai saber quem é. E no final esse era o plano dele o tempo todo. Pois é. Nossa, era muito mais fácil colocar a Carol Caprio da Marguerite, o Varinho era o assassino o tempo todo, que ficou contando história à toa lá e mentindo pros outros. Nossa, não tinha pra quê enfiar a Arabella na história. Arabella é um personagem muito chato. Nossa, pra mim ela ganhou o top 1. Chata que a Carol. Não, ela consegue ser mais chata que a Carol e que a Stessa. Ela pra mim é top 1 de personagem chata, depois vem a Carol e depois a Stessa. E aí, gente, pra fechar, de 0 a 5, que nota que vocês dão pro livro? Ixi. Eu, Pode começar você, né? a primeira metade do livro, concordo com a Ana, eu dou 5 de 5. Primeira metade maravilhosa. Segunda metade, eu dou 1 de 5. E juntando tudo ali, eu vou dar 2,5 pro livro todo. Dani? Divido entre 2,5 e 3. Eu daria isso, 2,75. Porque a primeira parte é boa, né? Mas o final decepciona. As estrelas da Dani tá assim, tipo 2 estrelas cheias e tipo uma pontinha faltando das outras estrelas. Eu também daria 2,5. Não, pode falar. Não. Pode falar. Hoje ela tá com um problema pessoal com você. Ela não quer deixar você falar. Consegui mais uma arqui-inimiga no grupo. Eu dou 3, porque realmente para mim a primeira parte foi muito boa. Ela prometeu muito e então eu vou assim, por conta de todo o universo criado, de alguns personagens e tudo mais, eu vou arredondar o 2,5 para 3.
Porque realmente essa parte me fez encantar pelo livro no início. Tiveram coisas boas e surpreendentes na segunda parte, que foi, no caso, a Marguerite e o inspetor, que eu realmente gostei muito do inspetor. Podia ter um livro do inspetor resolvendo casos lá em Quadara. Tipo, Podia, nossa, ia ser maravilhoso. né? Ia ser bem legal. E se apresentar a cidade, tipo, todos os outros quadrantes, você destrinchava ali, Quedara inteira. Nossa, muito bom, né? Seria muito legal, então por isso que eu vou dar 3 estrelas. Acho que a minha nota foi a maior, então. Eu daria 2,5, porque apesar do começo ser empolgante, para mim o final foi uma decepção total. Não tem nada que eu gostei no final, foi terrível. Mas o começo foi bem empolgante. Eu gostei da descrição de cada quadrante, da divisão de personalidade, de território, de cultura. Então é isso, 2,5. E você falando isso aí, é algo que se perdeu no final do livro, né? Porque no início, eles dividiu os quadrantes, deu informações. Eu pensei que isso seria super relevante para o decorrer do livro. E não, só foi lá no início e ficou lá mesmo. Muito decepcionante. É isso então, gente. Alguém tem mais alguma coisa? Não. Já começaram a ler o Drácula? Não, Ainda não. Gente, eu comecei antes porque eu percebi que tem coisas extras no meu. Então, eu tô lendo. No começo tem um depoimento do sobrinho neto dele. Engraçado, né? Essas pessoas, você não pensa que tem parente, né? Eu ficava pensando, Bram Stoker tem parentes. Não. Tipo, a pessoa é sozinha no mundo. Aí ele tem um sobrinho, né? Não, sobrinho bisneto, que meio que destrinchou Drácula. Tenho um prefácio de uma mulher que a especialização dela, o doutorado dela é em Drácula. É toda em Drácula. Ela viaja para a Romênia, ela viaja negócio, tem pessoas que trabalham estudando Drácula. Isso é uma coisa que eu não imaginava na minha vida. Tipo, o que você vai fazer da vida? Vou estudar Drácula. E aí, tipo, é muito legal essas coisinhas, mas eu tô lendo antes porque tem mais coisa para eu ler. Aí você conta pra gente depois os detalhes mais relevantes. Basicamente os relevantes que eu li até agora foi isso aí, sabe? Tipo. E as coisas que a maioria das pessoas já sabem que inspirou naquele Vlad Drácula lá, né? Que ele era empalador. Isso mostrou até naquele filme recente do Drácula que tem. Mostrou meio que misturado. E aí os romenos não. O povo da Transilvânia que mora lá, eles não gostam de serem associados com o Drácula de jeito nenhum. Mas assim, fora isso, só o basicão mesmo. Agora que eu comecei a entrar na história, a tradução é bem ok. Eu fiquei com medo de ser muito rebuscado. Mas não é não. É tranquilo. Bom. Então, vou começar a ler essa semana agora, o Drácula. Parece uma Bíblia de longe. Próxima sessão é de 17, né, gente? Parece mesmo. Quando eu deixei... Minha irmã perguntou, você tá lendo a Bíblia? Eu falei, não, doida, tem um morcego. Daqui 15 dias, então, né? Dia 17. Dia 17 de janeiro. Beleza. Fechou então, gente? Fechou. É isso, um abraço pra todos. Fiquem com Deus. Amém. É nóis. Até. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau.